Pessoal, Boa noite. boa noite para todo mundo aí, né? Bom, continuamos aqui no nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim em família. E hoje a gente vai finalizar o capítulo do livro de Êxodo, né? Vamos finalizar 36 a 40. E com isso a gente já vai ter lido 2 livros, né? Esse é o vídeo 19. A gente está finalizando 2 livros, né? Que a gente já leu. Como fala o nome dele? Fugiu o nome aqui. Nós leu Gênesis, né? De Gênesis ao Apocalipse, esqueci o primeiro, desculpa, gente. É de Gênesis, né? Agora a gente vai ler acabando o livro de Êxodo, depois a gente vai para o Levítico. E como sempre a gente fala sobre alguma coisa, né? Que do nada a gente pensa em algo e fala. E hoje aconteceu um fato muito interessante e assim, assustador que aconteceu. A gente viu uma menina de 16 anos, num prédio que eu moro lá em BH. Eu moro não, que eu fico lá de vez em quando, né? A menina pulou do 15º andar. Aí imagina se que pulou, nem sabe se, né, se pulou. Pode ter acontecido um acidente e tal, mas tudo pela decorrer das conversas passa essa impressão, né? Vai ser investigado, mas passa essa impressão. E imaginando que fosse isso me marcou muito hoje, porque como que uma pessoa fechada, introvertida, né? Ela vai, sei lá, como que ela pode arrebentar com a vida dela ali, né? E a importância talvez da família. O pai dela teve ela com a mãe dela e uma segunda filha, eu não sei da história deles direito, eles são da Bahia, tava lá. Mas assim, não é uma família estruturada. E eu fico imaginando também como que tá a cabeça de uma menina dessa, para se por acaso foi isso, não fazendo um julgamento, mas já imaginando que poderia ter sido, né? Pelos fatos. Como que a família da gente é importante para todos, no ensinamento, na cultura da casa, em todos os sentidos, né? Então, gente, todos nós temos as nossas famílias e que demos valor a ela e que façamos o que for preciso para que elas se sustentem, principalmente com as crianças, né? As crianças precisam dos adultos e às vezes uma conversa bem explicada pode ser a diferença entre um fim trágico desse ou não, né? Então, a gente vai passar aqui para que a Cristiane faça a leitura da Bíblia, começar em Êxodo 36. Por favor aí, Cristiane. Vamos, né? Bezalel, Oliade e todos os artesãos, a quem Javé tinha dado habilidade e destreza para executar os diversos trabalhos do santuário, realizaram o que Javé havia ordenado. Moisés convocou Bezalel, Oliabe e todos os artesãos aos quais Javé havia dado habilidade e que estavam dispostos a colaborar na execução do projeto. Entregou-lhes pessoalmente todos os atributos levados pelos filhos de Israel para que executassem os diversos trabalhos do santuário. Os filhos de Israel, todas as manhãs, continuaram levando ofertas espontâneas. Um dia, os artesãos que trabalhavam no santuário deixaram seus trabalhos e foram dizer a Moisés: o povo está trazendo mais do que necessário para realizar os diversos trabalhos que Javé ordenou. Então Moisés mandou dizer no acampamento: nem homem nem mulher, que ninguém mais prepare, nem leve tributos para o santuário. Então o povo parou de levar as coisas. O que havia trazido era mais do que suficiente para realizar as obras. As cortinas do santuário. Todos os artesãos que colaboravam fizeram o santuário com 10 cortinas de linho fino, retorcido, de púrpura, violeta, vermelha e escarlate, com querubins bordados. Cada cortina tinha 14 metros de comprimento por 2 de largura. Todas tinham a mesma medida. 5 cortinas estavam unidas uma à outra, e as outras 5 também estavam unidas entre si. Fizeram laços de púrpura violeta na franja da primeira cortina, que estava na extremidade do conjunto, e fizeram o mesmo na franja da cortina, que estava na extremidade do outro conjunto. Fizeram 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na extremidade da cortina que estava no outro conjunto, de modo que as laçadas correspondiam entre si. Fizeram também 50 colchetes de ouro e uniram
com eles as 2 cortinas, de modo que o santuário formava uma unidade. Fizeram também 11 peças de pelo de cabra, para que servissem de cobertura para o santuário. Cada peça media 15 metros de comprimento por 2 de largura. As 11 peças tinham na mesma medida. Uniram 5 cortinas numa peça e 6 cortinas em outra. Fizeram 50 laçadas na franja da primeira cortina, bem na extremidade do primeiro conjunto, e outras 50 laçadas na franja da cortina do outro conjunto. Fizeram também 50 colchetes de bronze para unir a tenda, formando assim um todo. Fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiro curtidas e uma cobertura de couro fino por cima. A armação do santuário. Fizeram para o santuário tábuas de madeira de acácia para colocá-las em posição vertical. Cada tábua tinha 5 metros de comprimento por 75 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um no outro. Fizeram assim com todas as tábuas do santuário. Colocaram-nas do seguinte modo: 20 tábuas para o lado do Negueb, para o sul, e debaixo delas fizeram 40 bases de prata. 2 bases debaixo de cada tábua para seus 2 encaixes. No outro lado do santuário, no lado norte, ergueram 20 tábuas sobre 40 bases de prata. 2 bases para cada tábua. Para o fundo do santuário, do lado oeste, ergueram 6 tábuas. Puseram também 2 tábuas para os cantos do fundo do santuário. Ficaram unidas pela parte de baixo até a parte de cima, na altura da primeira argola. As 2 tábuas formavam assim os ângulos de fundo do santuário. Havia, portanto, 8 tábuas, com suas 16 bases de pratas, 2 para cada tábua. Fizeram também 50 travessas de madeira de acácias, para as tábuas de cada lado, e 5 para o lado do fundo, no lado do mar. A travessa central ficou na metade das tábuas, atravessando-as de um extremo a outro. Revestiram as tábuas com ouro, e fizeram de ouro também as argolas, por onde passavam as travessas, e cobriram de ouro também as travessas. O véu do santuário. Fizeram ainda um véu de púrpura, violeta, vermelho e escarlate, e um linho fino retorcido. Fizeram nele um bordado com figuras de querubins e colocaram sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro e providas de ganchos de ouro, assentadas sobre 4 bases de prata. Fizeram também, para a entrada da tenda, uma cortina de púrpura, violeta, vermelha e escarlate, e de linho fino retorcido, com suas 5 colunas e respectivos ganchos. E revestiram de ouro os capitéis e as molduras. Suas 5 bases eram de bronze. A Arca da Aliança. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, com 125 centímetros de comprimento, por 75 de largura e 75 de altura. Revestiu a arca de ouro puro, por dentro e por fora. Ao redor dela, aplicou uma moldura de ouro. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e as colocou nos 4 cantos inferiores da arca, 2 de cada lado. Fez também varais de madeira, de acácia, e revestiu-os de ouro, e enfiou os varais das argolas em cada lado da arca para poder transportá-la. Fez também uma placa de ouro puro, com 125 centímetros de comprimento por 75 de largura. Nas suas extremidades da placa fez 2 querubins de ouro batido, um em cada extremidade da placa, cobrindo-a com as asas estendidas para cima. Eles estavam diante um do outro, olhando para o centro da placa. A mesa dos pães oferecidos a Deus. Fez a mesa de madeira de acácia, com 100 centímetros de comprimento por 50 de largura e 75 de altura. Revestiu de ouro puro e aplicou ao redor uma moldura de ouro. Fez ao redor dela um enquadramento, com 1 palmo de largura, e ao redor do enquadramento uma moldura de ouro. Fez também 4 argolas de ouro e colocou-as nos 4 cantos formados pelos 4 pés. As argolas, por onde passavam os varais para se carregar a arca,
ficaram junto às molduras. Fez os varais de madeira de acácia e as revestiu de ouro, para se transportar à mesa. Fez também os utensílios para a mesa, os pratos e bandejas, as jarras e copos para as libações, tudo de ouro puro. O candelabro. Fez o candelabro de ouro puro, era todo de ouro batido. Pedestal, haste, cálice, botões e flores formavam com ele uma só peça. De seus lados saíam 6 braços, 3 de cada lado. Cada laço tinha 3 cálices, com um formato de flor de amêndoa, com botão e flor, e 3 cálices com flor de amêndoa no outro lado, com botão e flor. Assim eram 6 braços saindo do candelabro. O candelabro tinha 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Um botão sobre os 2 primeiros braços que saíam do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os 2 últimos braços. Assim eram feitos 6 braços que saíam do candelabro. Os botões e os braços formavam uma só peça com o candelabro, e tudo era feito num só bloco de ouro batido. Fez também 7 lâmpadas, e seus acendedores e apagadores eram de ouro puro. Usou 30 quilos de ouro para fazer o candelabro, com os seus acessórios, o altar do incenso. Fez também de madeira de acácia um altar para queimar incenso. Era quadrado e tinha 50 centímetros de comprimento por 50 de largura. Com 1 metro de largura, as pontas formavam uma só peça com ele. Revestiu de ouro puro sua parte superior, as paredes ao redor e as pontas, e fez ao redor uma moldura de ouro. Fez também 2 argolas de ouro nos 2 lados, e nelas se enfiavam os varais para transportar o altar. Os varais eram feitos de madeiras e revestidos de ouro. Preparou também um óleo para a unção sagrada e um incenso perfumado de acordo com a receita de perfumista. O altar dos holocaustos. Fez de madeira de acácia também o altar dos holocaustos. Era quadrado e media 2,5 metros de lado e 1,5 metros de altura. Nos 4 cantos fez saliências curvas que formavam uma só peça com o altar e as revestiu de bronze. Fez também todos os acessórios do altar, os recipientes para recolher cinzas, as pás, bacias, garfos e braseiros, tudo de bronze. Fez para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e a colocou debaixo da borda externa do altar, de modo que a grelha chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas nos 4 cantos da grelha de bronze, a fim de que servissem de aberturas para os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os revestiu de bronze. Enfiou os varais nas argolas que estavam dos lados do altar para poder transportá-lo. Fez de tábuas o altar oco. A bacia. Com os espelhos das mulheres que serviam a entrada da tenda da reunião, fez uma bacia de bronze. Com a bacia de bronze. O átrio do santuário. Fez assim o átrio do santuário. No lado do Negueb, lado sul, fixou cortinas de linho fino retorcido com 50 metros de comprimento. Suas 20 colunas, com as 20 bases, eram de bronze. Os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. No lado norte, fixou cortinas com 50 metros de comprimento. Suas 20 colunas com as 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. Do lado do mar, com 10 colunas e 10 bases, fixou cortinas com 25 metros de comprimento. Os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. No lado leste, o átrio tinha uma largura de 25 metros. De um lado da entrada do átrio, fixou cortinas com 7,5 metros, em 3 colunas e 3 bases. Do outro lado da entrada, fixou cortinas com 7,5 metros, em 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, e os ganchos das colunas e seus varais eram de prata.
O revestimento dos capitéis eram de prata, e todas as colunas do átrio tinham vergas de prata. A cortina da entrada do átrio era bordada e feita de púrpura, violeta, vermelho e escarlate, e de linho fino e retorcido. Tinha 10 metros de comprimento por 2,5 metros de altura, como as cortinas do átrio. Suas 4 colunas e bases eram de bronze, e seus ganchos eram de prata. O revestimento dos capitéis e vergas eram de prata. Todas as estacas que rodeavam o átrio do santuário eram de bronze. As despesas do santuário. São estes os gastos da construção do santuário da aliança, registrado pelos levitas, por ordem de Moisés e sob a direção de Tamar, filho do sacerdote Araão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que Javé tinha ordenado a Moisés. Foi ajudado por Oliabe, filho de Aquisamaque, da tribo de Dan, que era artesão, desenhista, bordador em púrpura, violeta, vermelho, escarlate e em linho fino. O total do ouro empregado na construção do santuário, ouro que veio das ofertas, foi de 878 quilos, conforme o peso que está no santuário. A prata recolhida dos recendeados foi de 3.018 quilos, conforme o peso que está no santuário. 5 gramas de prata, conforme o peso que está no santuário, por pessoa registrada no recenseamento de 20 anos para cima. Isto é, 603.550 homens. Foram empregados 3.000 quilos de prata na fundição das bases do santuário e da cortina, à razão de 30 quilos por base. Com os 18 quilos restantes foram feitos ganchos e capitéis das colunas, e também as vergas. O bronze das ofertas pesou 2.124 quilos. Foi tudo empregado para fazer as bases da entrada da tenda da reunião, o altar de bronze, com a grelha de bronze e todos os acessórios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da entrada do átrio e todas as estacas do recinto do átrio. As vestes sacerdotais. Fizeram os ornamentos sagrados para o serviço do santuário com púrpura violeta, vermelha escarlate e com linho fino retorcido. Do mesmo material fizeram as vestes sagradas para Araão, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. O efode. Fizeram o efode de ouro, de púrpura violeta, vermelha, escarlate e de linho fino retorcido. Bateram o ouro em lâminas finas e as cortaram em tiras para trançá-las com a púrpura violeta, vermelha, escarlate e com o linho fino retorcido, num trabalho artístico. Tinha 2 ombreiras unidas pelas extremidades. O cinto que estava por cima para amarrá-lo, formando uma única peça com eles. Era da mesma confecção: ouro, púrpura, violeta, vermelho, escarlate e linho fino retorcido, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro e gravaram nelas, como no selo, o nome dos filhos de Israel. E as colocaram sobre as ombreiras do efode, como símbolo dos filhos de Israel, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. O peitoral. Fizeram artisticamente o peitoral, bordado com o efode, de ouro, de púrpura, violeta, vermelho, escarlate, de linho fino retorcido. Era quadrado e duplo, com 1 palmo de comprimento e 1 de largura. Colocaram nele engates de pedra dispostos em 4 filas. Na primeira fila, uma sardônica, um topázio e uma esmeralda. Na segunda fila, um carbúnculo, uma safira e um diamante. Na terceira fila, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quadra, um berico, um ônix e um jaspe. As pedras eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. Elas correspondiam aos 12 nomes dos filhos de Israel.
Cada pedra era gravada com um selo, com o nome de cada uma das 12 tribos. Fizeram também para o peitoral correntes de ouro puro, trançadas como cordões, e também 2 engastes e 2 argolas de ouro, e afixaram as extremidades do peitoral. Passaram as 2 correntes de ouro pelas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Nos 2 engastes, fixaram as 2 pontas correntes e as colocaram nas ombreiras das correntes, e as colocaram nas ombreiras do efode, na parte da frente. Fizeram 2 argolas de ouro e as colocaram nas 2 pontas inferiores do peitoral, junto ao efode. Fizeram também 2 argolas de ouro e as colocaram nas 2 ombreiras de efode, na parte inferior dianteira, perto da sua juntura, sobre o cinto do efode. Juntaram o peitoral através de suas argolas com as argolas do efode, com um cordão de púrpura violeta, para que ficasse por cima do cinto do efode e não se desprendesse do efode, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. O manto. Depois fizeram o manto do efode. Era todo tecido de púrpura violeta. Havia uma abertura no meio do manto, como a abertura de um colete. A abertura tinha a sua volta uma barra que não se rasgava. Na parte inferior do manto colocaram romãs de púrpura violeta, vermelha, escarlate e de linho fino retorcido. Fizeram também campainhas de ouro e colocaram as campainhas entre as romãs. Havia uma campainha estremeada com uma romã em toda a volta, na parte inferior do manto, que se usava para o serviço religioso, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. As vestes dos sacerdotes. Para Araão e seus filhos fizeram também túnicas tecidas de linho fino, turbante e gorros com enfeites e calções de linho fino retorcido. O cinto era de linho fino retorcido, púrpura violeta, vermelho e escarlate, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. O sinal da consagração. Em seguida, fizeram de ouro puro a flor, sinal da santa consagração, e nela gravaram como um selo, consagrado a Javé. Amarraram a flor com um cordão de púrpura violeta, de modo que ficasse sobre o turbante, na parte da frente, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Desse modo, terminaram os trabalhos do santuário e da tenda da reunião. E os filhos de Israel fizeram tudo o que Javé tinha ordenado a Moisés. Apresentação da obra de Moisés. Apresentaram a Moisés o santuário, a tenda e todos os seus acessórios, argolas, tábuas, travessas, colunas e bases, a cobertura de pele de carneiro curtida, a cobertura de couro fino e o véu protetor, a arca da aliança com os varais e a placa, a mesa com seus utensílios e com os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro puro com as lâmpadas em ordem com seus acessórios e com o azeite para as lâmpadas, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o véu para a entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, os varais com todos os seus acessórios, a bacia com sua base, as cortinas do átrio com suas colunas e bases, o véu para a entrada do átrio com suas cordas e estacas e com todos os utensílios para serviço no santuário da tenda de reunião. As vestes sagradas para oficializar o santuário e as vestes sagradas para o sacerdote. Araão e seus filhos exercem o sacerdócio. Os filhos de Israel fizeram todos os trabalhos conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Moisés examinou todo o trabalho e viu que tinha feito conforme Javé tinha ordenado. E Moisés abençoou. Êxodo 40, consagração do santuário.
Javé falou a Moisés: no dia 1º do 1º mês, construa o santuário da tenda da reunião. Coloque nele a arca da aliança e feche o véu. Coloque a mesa nela, os pães, coloque o candelabro e acenda as lâmpadas. Coloque o altar de ouro diante da arca da aliança e instale o véu na entrada do santuário. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do santuário da tenda da reunião. Coloque a bacia entre a tenda da reunião e o altar. Depois a encha com água. Coloque o átrio ao redor e a cortina na entrada do átrio. Pegue o óleo da unção, unja o santuário e tudo que está dentro dele. Consagre o santuário e todos os seus utensílios, e ele ficará consagrado. Unja o altar dos holocaustos com seus utensílios, e o altar ficará santíssimo. Unja a bacia e sua base, consagrando-as. Depois faça com que Arão e seus filhos se aproximem da entrada da tenda da reunião. Lave-os com água, e vista Arão com as vestes sagradas. Unja-o e consagre para exercer o meu sacerdócio. Faça os filhos dele se aproximarem e vista-os com as túnicas. Unja-os como ungiu o pai deles, para que exerçam o meu sacerdócio. A unção lhe conferirá o sacerdócio perpétuo em todas as suas gerações. Execução das ordens. Moisés fez tudo conforme Javé lhe tinha ordenado. No dia 1º do 1º mês do 2º ano, construíram o santuário. Moisés construiu o santuário, colocou as bases, fixou as tábuas com as travessas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre o santuário e colocou por cima a cobertura da tenda, conforme Javé lá tinha ordenado. Colocou o documento da aliança na arca, colocou os varais na arca e a placa de ouro em cima da arca, introduziu a arca no santuário e colocou o véu para ocultar a arca da aliança, conforme Javé lhe tinha ordenado. Colocou a mesa da tenda da reunião na parte norte do santuário, do lado de fora do véu, e colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus, conforme Javé lhe tinha ordenado. Colocou o candelabro na tenda da reunião, na parte sul do santuário, diante da mesa. Acendeu as lâmpadas na presença de Javé, conforme Javé lhe tinha ordenado. Colocou o altar de ouro na tenda da reunião, diante do véu, e em cima dele queimou o incenso aromático, conforme Javé lhe tinha ordenado. Depois colocou o véu da entrada do santuário, colocou o altar dos holocaustos na entrada do santuário da tenda da reunião, e sobre ele ofereceu holocaustos e a oferta, conforme Javé lhe tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda da reunião e o altar, enchendo-o com água para as abluções. Moisés, com Arão e os filhos destes, lavaram as mãos e os pés, quando entravam na tenda da reunião ou quando se aproximavam do altar, conforme Javé lhe tinha ordenado a Moisés. Ao redor do santuário e do altar, Moisés levantou o átrio, colocou a cortina na entrada. Desse modo, Moisés terminou os trabalhos. A glória de Deus. Então, a nuvem cobriu a tenda da reunião, e a glória de Javé encheu o santuário. Moisés não pôde entrar na tenda da reunião, porque a nuvem tinha pousado sobre ela, e a glória de Javé enchia o santuário. Em todas as etapas da viagem, os filhos de Israel punham-se em movimento, sempre que a nuvem se elevava acima do santuário. Mas, se a nuvem não se elevava, também eles não partiam. Enquanto ela não se elevasse, de dia, a nuvem de Javé pousava sobre o santuário, e de noite, dentro dele havia um fogo, que era visto por toda a casa de Israel, durante todo o tempo da sua viagem. Bom, com isso terminamos aqui o Êxodo 40, né? Vamos começar Levítico, como eu te falei. Eu nunca vi esse nome Levítico. Para mim é novidade, é engraçado, tá na Bíblia. Não se vê falar muito dele, eu tô curioso para vê-lo. E vamos ver os códigos que a gente escreveu aqui, né? Vamos lá. Uma das coisas que marcou aqui foi: o povo estava levando mais oferenda ao santuário do que o necessário, né? O que isso quer dizer para a gente?
assim, o que me marca aqui é que às vezes a pessoa, tá todo mundo tão empolgado ali querendo ajudar e tal, que acaba dando mais do que precisa, né? A ponto de Moisés falar, olha, que cessem, né, as ofertas, né? Que a gente já está com o suficiente aqui para poder fazer. Então é um código a ser pego aí também, que às vezes estão pondo mais, ofertando mais do que o necessário. Outra coisa aqui é o foco na explicação dos detalhes da construção dos santuários continuam, né? Eles são muito detalhistas e eles repetem. A minha curiosidade é por que repete tanto detalhe. Parece que está fazendo uma obra mesmo ali e fala assim, ó, vou mostrar para você como é que é, para que você copie exatamente desse jeito. Então, muito detalhe e repetições, ou seja, é um foco, então, foco no detalhe da preocupação com o santuário, né? Parece que é esse o entendimento que o autor quis passar aqui. Outra coisa também fala sobre a quantidade de ouro, que tinha 870 quilos de ouro, né? 3.018 quilos de prata, 2.124 quilos de bronze e 603, né, pelo recenseamento, 603.550 homens, né, baseando que cada um estava dando 5 gramas de pratas ali para poder fazer durante 20 anos. A importância da prestação de contas nesse caso também. Então o autor ali que fez o livro também tem essa necessidade de explicar também, né, a prestação de contas, explicando como que gastou para que se fosse feito, né, os santuários. E fala de novo ali nas 12 tribos de Israel, mais uma vez, as 12 tribos de Israel, né, que gera toda a descendência. Fala também na preocupação com as vestes dos sacerdotes e o sinal da consagração também, parte importante também disso daí. Esse sinal da consagração também, para mim, é um pouco místico também, fico tentando entender o porquê disso, né? Agora, uma coisa que marca muito aqui é a necessidade de especificar sempre o sacerdócio feito por Araão e pelos filhos dele. Para quem não se lembra, Araão era o que tinha o dom da fala, da palavra, e a necessidade de que isso fosse feito por eles e a explicação, né? Moisés passava que Javé passou para ele que era para ser feito por Araão e pelos filhos dele. Então a descendência ali e perpetuamente falando isso aí, né, pro resto da vida, todos os descendentes. E sempre a preocupação de limpar, se lavar antes de, né, de começar as consagrações. E no final Moisés, né, explicando tudo que estava sendo feito mais uma vez ali pro pessoal, né, e onde finaliza o Êxodo. Bom, então hoje, finalizando mais um livro, como a gente falou, o livro de Êxodo fica aqui tarde da noite, agora já deve ser quase 11 horas, nós estamos cansados para dar chegando de viagem. A carinha da Cristiane, como é que tá lá? Tá fechando. Tá fechando de sono, mas o propósito continua, vamos ler a Bíblia do início ao fim. Esse é um propósito que vai ser terminado, se Deus assim permitir, né? Desde que Ele permita, a gente vai lá e faz. Essa é a nossa ideia, com a compreensão dele, a gente chega até o final. Ok, gente? Então, um grande abraço a todos. Mais uma vez, ficamos todos com Deus. Amém. E Deus está no meio de nós, sempre. Né? Uma boa noite a todos e aquele abraço. Até mais. Deus.